Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, Damião Moraes, levando a verdade até você. Hoje, dia 23 de dezembro de 2022, são exatamente 23 horas e 13 minutos. Eu quero, através desse vídeo, levar até você, meu amigo, uma verdade do qual está escrito aqui no livro de Lucas, aonde está escrito, o título diz assim: o poder de Jesus sobre os demônios. O poder de Jesus sobre os demônios. E estava Jesus expulsando um demônio, o qual era ele mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Olha só, meu amigo e minha amiga ouvinte, aqui nos deixa bem claro, a palavra de Deus nos deixa bem claro, que nem todo problema é físico, nem todo problema é para a medicina resolver. Existem problemas que vem em nossas vidas, que nós precisamos, que nós necessitamos da manifestação do poder de Deus. Porque se a gente olhar direitinho aqui, prestar bastante atenção, se não fosse o Senhor Jesus, esse rapaz, ele teria morrido e ninguém ouvia a voz dele. Ele não tinha voz ativa, porque havia um espírito mudo que o escravizava, aquele jovem. Mas quando Jesus expulsou o espírito, aquele jovem começou a falar, e a multidão se alegrou-se. E diz assim: mas alguns deles diziam, aqueles que não acreditavam, diziam: esse Jesus expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, atentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olha só, meu amigo. O povo, quando viu Jesus expulsando o demônio daquele jovem, viu aquele jovem falando, alguns ficaram maravilhados, outros começaram a criticar, a blasfemar, dizendo que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus respondeu: se eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e a casa dividida contra si própria cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam vossos filhos? Eles, pois, são os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente o reino de Deus é chegado até vocês. Quer dizer, então, é necessário, meu amigo,
é necessário que o Senhor Jesus, Ele entre em nossas vidas e Ele venha arrancar de dentro de nós tudo aquilo que desagrada a Ele, tudo aquilo que nos deixa mal, que nos afasta dele. Se Ele não nos libertar, quem é que vai nos libertar, meu amigo? Mas se Ele nos libertar, o reino dos céus, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele chega até nós e Ele nos transforma e nos dá uma nova vida, uma vida, meu amigo e minha amiga, de qualidade, na qual, se a gente for analisar, tem muitas pessoas que ela não vive, mas vegeta. Mas quando a gente crê, quando a gente busca a Deus, quando a gente busca ao Senhor Jesus Cristo, então Ele vem e Ele nos liberta de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede de chegar aos nossos objetivos. E um dos nossos principais objetivos tem que ser a salvação da nossa alma, porque tudo que a gente lutar para conquistar aqui, meu amigo, aqui mesmo fica. Nós só levamos a nossa alma, nem a nossa roupa do corpo vai, somente a nossa alma é que é eterna. Essa é que nós temos que cuidar para que não venhamos perdê-la, perder a nossa salvação. E ele diz assim: Jesus diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confia e reparte os seus bens. Olha só, olha o exemplo que Jesus deu aqui. Quando um valente guarda a sua casa em segurança, tudo quanto e está em segurança tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. O valente aqui sou eu, é você. Mas se a nossa confiança, se a nossa vida não estiver aqui, nas mãos de Deus, vem outro mais valente, tirando tudo quanto temos e principalmente faz a gente perder a salvação, meu amigo, minha amiga. E ele diz assim, Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo, olha só, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Veja só, Jesus deixa bem claro aqui, que quando o espírito imundo, ele sai de uma pessoa, ele ronda pelo deserto, procurando alguém que dê brecha para ele, para que ele entre e continue causando a destruição que ele veio para causar. E não encontrando, ele olha para aquela pessoa em quem ele habitava outrora, e diz assim: tornarei para a minha casa de onde saí, e chegando acha a casa, que é o corpo da pessoa, varrida e adornada, ou seja, limpo e vazio da presença de Deus, vazio sem Deus. Esse é o problema de muitos que vão à igreja,
carregados, recebem uma oração, Deus tira aquele tormento, tira aquele problema, tira aquela doença. Depois a pessoa dá as costas, não tem lembrança de como chegou na presença de Deus e do que Deus fez por ela. Então o espírito imundo olha para ela, vê que ela está limpa, não tem nenhum problema, não tem nenhuma doença, não tem nenhum sofrimento, e está vazia, sem Deus. Então ele volta, a Bíblia fala que ele volta, e diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Veja que um espírito só já causa uma catástrofe na vida da pessoa, já causa um maremoto de sofrimento, de terror na vida da pessoa. Mas quando ele volta, ele diz assim: levarei comigo mais 7 espíritos piores do que eu, e os últimos estados daquela pessoa será 7 vezes pior do que era antes. E diz assim: e aconteceu, dizendo Jesus estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a sua voz, disse: feliz o ventre que te trouxe e os seios em que mamastes. Mas Jesus disse: antes feliz os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Olha só, enquanto Jesus estava pregando essa palavra, uma mulher dentre a multidão o elogiava, dizendo assim: feliz é o ventre que te trouxe ao mundo, e feliz os seios em que te amamentaram. Jesus respondeu na hora: antes mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Ou seja, mais felizes são do que o ventre que me trouxe ao mundo, do que os seios que me amamentaram, são os que ouvem a palavra de Deus. Esses são mais felizes. Os mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e praticam essa palavra. Esses são mais felizes do que tudo nesse mundo. Por quê, meu amigo? Aquele que ouve, Jesus falou assim, aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, vive por elas. E não vive só aqui não, vive também, principalmente, para a vida eterna. Por isso que ele falou: mais feliz é aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam as minhas palavras. Esses sim são felizes, porque Deus se encarrega de cuidar de tudo, meu amigo e minha amiga. Deixa aí o seu like, ativa as notificações e se inscreve, indica mais pessoas. Damião Moraes levando a verdade até você. E que Deus abençoe em nome de Jesus.